Aí você vai abrindo sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Começamos semana passada a introdução a esse estudo que chamamos de um projeto radical de mudanças. 8 áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, 8 mudanças propostas pelo apóstolo Pedro. Estas 8 mudanças são a diligência, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. 2 coisas importantes para você não esquecer dessa passagem. Primeiro, que a Bíblia diz que todas as coisas nos têm sido doadas, que nos conduzem à vida e à piedade. Já foi nos doado tudo. Nós podemos desenvolver esse estilo de vida. É possível viver no ápice, Pedro diz. Segundo, você deve lembrar que essas mudanças são urgentes e centrais, porque 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz que, capítulo 1, versículo 8, desculpe, diz que estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, você não vai ser nem inativo, nem infrutífero. Percebe como essas mudanças são interessantes? Como essas mudanças são a chave? Se essas características existirem em você, você não vai ser inativo, nem infrutífero. E olha o que diz sobre o contrário. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Pois aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, para começar a progredir na vida cristã, é com essas mudanças. Essas mudanças são meio que tudo ou nada. Eu sei que ninguém desenvolve todas elas da noite para o dia. É uma proposta para a vida. Pedro, inclusive, falou assim: essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Você tem a vida toda para crescer nestas coisas. Mas elas são fundamentais. Se você não tem, não se interessa por elas, diz a Bíblia, você é cego e vê só o que está por perto. Por que que Deus escolheu as línguas grega e hebraica para comunicar a sua palavra? Porque essa língua tem algo de especial em relação a outras línguas. Elas têm maneiras muito específicas de transmitir a verdade. São muito particulares e têm diferenciais que a nossa língua não tem. Por exemplo, quando vamos falar de um verbo em português, fulano comeu. Pronto, é só isso. Mas há algumas línguas que você precisa ver qual é a qualidade do verbo. Qual é a intensidade. Qual é a especificidade mais radical desse tempo verbal. E nós falamos grego quase que o dia inteiro sem saber. Porque muitas das nossas palavras vêm da língua grega. A primeira virtude que nós vamos refletir está no capítulo 1, versículo 5, aí de 2 Pedro, que diz assim: por isso vós, reunindo toda a vossa diligência. Essa vai ser a primeira virtude. Por que eu falei da língua grega e hebraica? Quem sabe o que é a palavra velocidade em inglês? Levanta a mão aí. Como é que é velocidade? Speed, né? Speed. Uma pessoa de sotaque carregado vai dizer speed, né? Mas uma pessoa charmosa vai dizer speed. Speed. Então,
que speed é velocidade no inglês? Porque veio do grego. A palavra diligência gerou a palavra velocidade em grego. Diligência é isso. Tem a ver com velocidade. Tem a ver com mover-se rapidamente. Tem a ver com urgência. E nós vamos aprender que diligência é urgente. É necessário para as nossas vidas. Preste atenção. Você passou toda a sua vida, e ainda vai viver o resto dela, ouvindo sobre diligência, e nem se ligou, e talvez nem vai se ligar. Toda a sua vida foi as pessoas dizendo para você ser diligente. Quando a sua mãe diz assim, havia, né? O que é isso? Né? Corre, toda hora alguém está nos dizendo isso. Cuida, né? Qual é a palavra preferida que a sua mãe e o seu pai usam? Toda hora alguém está dizendo, né? Antigamente falava assim, tia Lui. Toda hora, vamos. Sai, vaza, né? E cada família tem as suas palavras específicas de como exigir que o outro seja diligente, né? Para de pisar nos pés, coisa feia, né? Anda, te move. Isso é a nossa vida. Está vendo como diligência é importante? Porque durante toda a nossa vida, nos disseram de várias maneiras, seja diligente. Como é que você acordou seu filho hoje de manhã, né? O dia já começa com o pessoal dizendo, seja diligente, seja diligente. Às vezes nem precisa de palavras. Quando o despertador toca, ele está nos dizendo, cuida, havia, tia Lui, né? Anda, bora. Ele está dizendo, seja diligente. Toda a nossa vida foi assim. E toda a nossa vida será assim. Eu acho que só quando a gente tiver para morrer, que não vai haver comandos de diligência em direção a nós. E talvez ainda haja alguma exceção. Talvez quando a gente tiver para morrer e começar a depressão da velhice, se aproximando da morte, alguém vai chegar e dizer, reage! Como? A vida exige diligência o tempo todo. Sinal abriu, atravesse, né? Atravesse, cuida, te alui, vamos embora. O assunto da diligência era um dos temas preferidos, por exemplo, de Salomão. Provérbios capítulo 12, versículo 27. Provérbios 12, 27. Lá está escrito assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Gente, que coisa poderosa, né? Esqueça o preguiçoso e atenha-se à segunda parte do versículo. É bem precioso do homem ser diligente. Vale ouro. Pessoas diligentes valem ouro para ela mesma, para os que lhe cercam, para os seus parentes. É bem precioso do homem ser diligente. Provérbios capítulo 13, versículo 14. Olha, talvez seja 4. Não sei não, deu errado aqui. Versículo 4, é verdade, não é 14 não. Diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem,
mas a alma dos diligentes se farta. Que coisa maravilhosa. O diligente, em geral, tem mais do que o preguiçoso. Se eles têm as mesmas condições, o diligente vai mais longe. O preguiçoso só deseja, né? Eu queria isso, eu queria aquilo. Como eu queria. Meu sonho, né? Você não sabe como me irrita alguém que vê alguém tocando violão e fala assim: acho lindo quem toca violão. É meu sonho. Tem um grande maestro, um músico incrível, excepcional, que estava tocando uma vez o seu piano e alguém disse: eu daria a minha vida para tocar desse jeito. E ele falou: eu dei a minha. Essa é a diferença. Enquanto o outro só tem conversa. Meu sonho. É nada. Que teu sonho, coisa nenhuma. Você está dizendo que é seu sonho há 20 anos. Não é sonho, coisa nenhuma. Você apenas acha bonito. É só isso. Se é seu sonho mesmo, você vai atrás, como o cachorro vai atrás de uma almôndega, né? É seu sonho, você vai atrás. A alma do diligente se farta. Tem um texto que diz: a alma do diligente engorda. Eu falei, isso é quase um bullying, né? A alma do diligente se farta. Queridos, 5 razões para que esta palavra essa palavra e seus derivados passe a fazer parte do nosso vocabulário com mais seriedade. 5 razões para que a gente comece a dar mais atenção para o fato de que precisamos ser diligentes. Em primeiro lugar, porque o Novo Testamento faz uso recorrente dessa palavra. Deixa eu compartilhar algumas passagens rápidas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 8. Quando Paulo falou a respeito dos dons, e quando chegou no dom de presidência, ou liderança, né? Aquele que está na frente, ele disse assim, Romanos capítulo 12, versículo 8: o que preside, faça com diligência. Isso era um recado para os líderes. Os líderes precisam ser diligentes. Versículo 11 diz: no zelo não sejais remissos. O remisso é o contrário de diligente. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Judas capítulo 3. Vizinho ao Apocalipse, tá? Judas capítulo 3. Desculpa, capítulo 1. Só tem um capítulo. Judas versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência, quanta diligência ele empregou? Toda. Quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes de que maneira? Diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha, para escrever uma carta, Judas vai escrever uma carta, um capítulo só, uma carta. E ele diz como ele se comportou em relação a isso, empregando toda a diligência. O assunto da carta era que era a salvação, mudou para a defesa da fé, e ele diz: olha, eu me correspondi convosco para exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Romanos capítulo 13, versículo 1.
Bote mais um. Hoje eu estou tirando todos os números da direita, tá? Bote mais um. Romanos 13, 11. O que você está rindo, Daniele? É a outra que está atrás de você, tá? Você riu também? Foi, você se acusou? Capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono. Meus irmãos, isso parece um e-mail pessoal. Parece um cartão de aniversário pessoal. Alguns crentes no seu aniversário deveriam receber um cartão com essa mensagem. Já é hora de despertardes do sono. Já creio há tanto tempo, mas é tão adormecido, é tão sem energia, tão desestimulado. No sentido mais vulgar, ele é tão leso que deveria receber um cartão de aniversário com esta mensagem. Já é hora de despertardes do sono. Efésios capítulo 4, versículo 3. Paulo estava exortando os efésios a andar de modo digno da vocação que eles receberam. E esse andar de modo digno inclui ser diligente. Ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por último, meus irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 3. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Você deve ter, tá perto aí do versículo que fala de raiz de amargura. Deve estar anotado aí na sua palavra. Gente, será que isso é clima de eleição? A gente fica escrevendo errado? 2, 2, 3, leia aí, Jonilson, 2, 3. Não. Essa é uma palavra mais evangelística. Ok, desculpa. Foi longe isso aqui, né? Versículo 15 diz: atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Então, meus irmãos, diligência é para já, seja em questões externas ou questões internas. Você vai ler o Novo Testamento, mesmo com outras palavras, o Novo Testamento está exortando você o tempo todo a ser diligente. A segunda razão porque esse conceito deve entrar com mais abrangência em nossa mente é porque diligência funciona. Simples assim. A mão remissa empobrece, mas a diligente prospera. Diligência funciona em qualquer lugar. E o contrário também é verdadeiro. Onde houver falta de diligência, você vai ver o fracasso. Às vezes, nas relações pessoais, porque não há pessoas diligentes em
tentar resolver o conflito, mesmo que isso envolva um confronto, a coisa pode virar raiz de amargura. Numa empresa, quando um funcionário sai completamente da linha, se alguém não for diligente para trazê-lo de volta ao eixo, isso vai gerar uma desordem. Às vezes Davi foi remisso, foi relapso, não foi diligente em lidar com algumas questões que envolviam relacionamentos pessoais e relacionamentos familiares, e a coisa tomou proporções gigantescas. Diligência é fazer o que tem que ser feito. Simples assim. O diligente faz o que tem que ser feito. E eu vou compartilhar melhor por que diligência funciona, trazendo à sua mente 3 lugares que eu admiro, 2 deles muito mais, mas 3 lugares que eu admiro, porque nesses lugares, na maioria das vezes, as pessoas têm uma certa diligência, e quando elas não as têm, a gente percebe, a gente nota. Um desses lugares é um aeroporto. Um aeroporto, todo mundo foi treinado para saber o que tem que fazer e fazer. Ah, o avião fez um pouso forçado. Todo mundo sabe o que fazer e faz. Ah, o avião atrasou. Está com 1 hora, os familiares estão desesperados procurando informação. Tem um treinamento. O Joanilson deve dizer isso muito bem para você, né? Tem um treinamento para como reagir. Mesmo quando você pega aquela pessoa grosseira, que quer te matar, né? Que quer te bater, recebe-se um treinamento para agir conforme o que foi treinado. Na hora da saída, deu uma pane, né? O que faz? O avião pousou, pouso normal, o que tem que fazer? Por onde vêm as bagagens? Como é o procedimento? Eu sei, por exemplo, que quando a gente vai sair, eu odiaria ser aeromoço, aerovelho, aeromoça, né? Porque imagina um avião, um jumbão. Qual é o maior? O jumbo é maior do que um Boeing, né? Quantos passageiros cabem num jumbo? 400 pessoas, né? Imagine eu estar na porta, dia após dia, noite após noite, de vez em quando 400 pessoas têm que passar. Bom dia, volte sempre. Bom dia, volte sempre. Bom dia, volte sempre. Depois do número 100, você já fica meio sem graça, né? As aeromoças sabem que não pode chegar lá na nossa cadeira antipática. Elas nos tratam muito bem, muita gentileza, não é? Passando na rua, ela nem te olharia, nem seria gentil com você. Mas ali, ela, pois não, senhor. Você é o senhor dela. Pois não, senhor, mas alguma coisa, senhor. Qualquer coisa, aperte aqui. Um momentinho, senhor, né? Mesmo quando você se altera, ela ainda vai manter esse negócio de senhor, ainda vai manter aí um... Porque todo mundo foi treinado para saber o que fazer e fazer com diligência. O segundo lugar que nos mostra que diligência funciona são os hospitais, né? Por mais que a gente viva no Brasil, mas hospital é lugar de diligência. Pelo menos os hospitais da grande cidade. Se você chegar numa cidade do interior, uma vez eu fui no hospital na minha cidade, a porta estava fechada, né? Eu tive que bater. Tem alguém aí? Ah, veio alguém. Mas isso faz tempo. Hoje lá já é uma metrópole. Mas nas grandes cidades é uma loucura, né? Você já foi no pronto-socorro sexta-feira à noite, né? Toda hora chegando as ambulâncias do SAMU e alguém desce na maca e o cara está lá ensanguentado e tem a porta específica para ele entrar. E ao entrar existe toda uma equipe que sabe os procedimentos específicos. Uma vez eu estava no pronto-socorro, chegou um cara que levou uma pasada na cara. Alguém deu-lhe uma pasada, uma pá. Eu fiquei pensando, meu Deus, como deve doer uma pasada na cara? Não é? Quando se leva uma pasada, tem pessoas que você gostaria de dar uma pasada, né?
Quando se leva uma pasada na cara, quais são os procedimentos? Quem são os profissionais? Não é? Quem é o procedimento? É o cara dos ossos, né? Como é o nome do cara lá? O osteo alguma coisa, o ortopedista, né? Vem o ortopedista, se for cirurgia tem que ter o anestesista e a enfermeira, e eu não sei quantas equipes são, e tem que ter o cirurgião. Todo mundo sabe o que fazer. E por isso que as pessoas são mais ou menos diligentes, porque está no piloto automático. E quando eles não são diligentes, nós notamos e brigamos com eles. Simples assim, há uma diligência no ar. Meus irmãos, talvez a nossa vida às vezes não ganha fôlego cristão, porque a gente não sabe direito o que fazer. A gente não se programou para o que fazer. A gente não se repensou para viver por princípios. Quando acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Quando acontecer dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. Quando meu dia começar, eu tenho prioridades. Tal hora eu vou ter que ler a Bíblia, tal hora eu vou ter que orar. Nós não nos programamos para uma vida diligente. O exército também é um lugar fascinante. Tem gente que odeia o exército. Quem serviu o exército aí? Você, Claudomir, serviu o exército? Ok. O Claudomir já serviu o exército, o Claudomir já foi PM. Muita gente não entende a hierarquia de dentro do exército. E acha muito chato que haja uma hierarquia. Agora vamos pensar o contrário, um exército sem hierarquia. Todo mundo fazendo o que quer a qualquer hora. Imagina a farda do militar de qualquer jeito, as botas sujas de barro, todo mundo cabeludo e tatuado. Imagina. Tenta imaginar exatamente o contrário. Por que um exército é do jeito que é? Porque um exército não está se preparando para vender flores. O exército está se preparando para uma situação de guerra, para defender o país de um inimigo a qualquer momento. E na hora que tiver que defender o país, todo mundo tem que saber a quem obedecer. E diligentemente. Imagine no meio de uma floresta, Brasil contra Bolívia, a bala comendo. Aí o sargento diga, por aqui, soldados! Aí o outro soldado fala, soldado, o sargento, o senhor está muito autoritário. O senhor toda vez vem com esse negócio de por aqui, sentido, obedeça. Eu acho que a gente podia ser mais democrático. Aí o exército boliviano vem, mete a bala, mata todo mundo. Então, no exército você é treinado. Aquele treino não é necessariamente para a vida, embora sirva. Aquele treino é para uma situação de guerra. No meio da selva, numa guerra urbana ou em qualquer lugar, as pessoas estão sendo treinadas para isso. Claudomir, você sabe desmontar um parafal? Okay. Montar. Quantos tempo você levava para montar um parafal? 15 segundos? É o Rambo. Gente, ok, eu imagino que sim. Estamos falando de um rifle parafal, né? De um FAL. E o Claudomir desmontava um rifle. Nosso irmão, temos que acreditar, um FAL. É só encaixar. Ele montava em 15 segundos. Desmontava e montava. Então veja o que... Mas por que tem que aprender? Porque tem que saber manusear uma arma em todos os sentidos. Aprende-se um bocado de coisas no exército. Eu sou da teoria de que todos esses meninos criados em apartamento deveriam servir o exército. Esses meninos com cara de menino bem criado no Nescau, todos. Aí eles iam entender quando a mãe disse, havia, tia Lui. Ok, então, irmãos, esses lugares funcionam porque há uma diligência no ar. Você devia pensar sobre isso. Em terceiro lugar,
nós devíamos respeitar muito o conceito de diligência, porque diligência é a regra do sucesso. Sabia disso? Diligência é a regra do sucesso. Muita gente pensa que é a inteligência. Inteligência vai te ajudar. Mas se você pegar uma pessoa inteligente e não diligente, o que acontece? Ele não vai a lugar nenhum. Já viu aquelas pessoas que já entraram em vários cursos na faculdade e não terminam nenhum? O que vai acontecer? Ele vai ser mandado por uma pessoa bem menos inteligente, e ele vai ficar chateadíssimo. Mas uma pessoa que fez o que tinha que fazer. Foi lá, terminou as matérias, esforçadão. Ele é esforçado, ele não é inteligente, mas ele é esforçado. Pois é. Ele foi lá, fez o que tinha que fazer, e vai mandar nesse cara que se acha QI 210, vai ser mandado por um cara do QI do Homer Simpson, né? QI 27. Né? Eu vi cada pessoa dentro da faculdade, e eu pedi assim: Deus, me ajude para que meus filhos não sejam educados por esta pessoa. Né? Tenha misericórdia dos meus filhos. Às vezes é meio tenso. Mas pessoas que são diligentes tendem a chegar mais longe. Se você é inteligente e diligente, aí vai ser melhor. Mas a regra do sucesso é a diligência. Provérbios capítulo 28. Abra sua Bíblia. Provérbios 28. Provérbios capítulo 28. Versículo 19 diz assim: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios, se fartará de pobreza. Uma coisa horrível que pode acontecer com um jovem é ele aprender o caminho da não diligência, se ajuntando a vadios. Lembre, ser diligente é um bem precioso do homem. Diz a Bíblia que a mão remissa empobrece, fica pobre, mas a mão diligente prospera, a mão diligente vai longe. Existe uma regrinha na vida que a gente deve dar muita atenção, e fica mais gostoso ser diligente quando você conhece essa regrinha. Chama-se a lei do protocolo. Todo lugar tem um protocolo. Os aeroportos têm um protocolo, os hospitais, um cartório, uma fábrica. Todo lugar tem o protocolo. E as pessoas que vão mais longe são aquelas que cumprem o protocolo. Tem um protocolo muito simples dentro de uma universidade. Entregue os trabalhos, assista às aulas, faça as provas. É difícil isso. Entregue os trabalhos, assista às aulas, faça a prova. Poderíamos acrescentar: não irrite o professor, não tenha raiva dele, seja amigo dele, não é? Quantos de vocês que fazem ou fizeram universidade não sabem que no dia da prova chega alguém lá desesperado? E é hoje? Aí vai correr atrás do professor para pedir ajuda. Professor, faz na próxima. Né? Fim de semestre, então, procurando professor para ajeitar nota. Tudo isso porque não cumpriu o protocolo. Quem cumpriu o protocolo está tranquilo. Né? Está tranquilo. Existe um protocolo de saúde que a gente não quer cumprir bem. É periodicamente fazer certos exames. Você que é mulher tem ouvido aí o negócio dos exames da mama. O câncer que mais mata no mundo é o câncer de mama. Não é? Aí você não quer ir lá no médico. Tem o negócio dos exames ginecológicos. Os papas, tem Papa Nicolau, Papa não sei quem, um bocado de papa. Né? Você tem que ir lá. Né? Os homens têm que fazer. Né? As pessoas perguntam assim: pastor, o senhor fez o exame de próstata? Eu falei: olha, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Vou falar uma coisa para você.
O exame de próstata de um pastor é como a volta de Jesus, nem os anjos sabem, né? Então, a gente fica orando para que um dia tudo seja no laser, né? No computador. A gente intercede, mas lembre, não cumprir o protocolo. Por mais absurdo que o protocolo seja, não cumprir o protocolo pode trazer grande dor. Eu visitei um homem na cadeira de roda. Ele estava com câncer de próstata. E ele disse, como eu gostaria de voltar no tempo. Era tão simples ter feito. Como eu gostaria de voltar no tempo. E aí hoje eu estou aqui, morrendo aos poucos, por causa de uma teimosia, de uma turrice boba. Não recebo visitas. A última visita que passou aqui foi meu pastor para pegar o dízimo. Essa é a minha vida. E eu vi um homem idoso chorando em lágrimas. A vida é cheia de protocolos. Se o diretor da escola diz, vem aqui, precisamos conversar sobre seu filho, vá, e vá desarmado. E vá desarmado. Se disserem assim, seu filho deu uma pedrada na cabeça do outro menino que desceu sangue, não vá dizer, eu conheço meu filho, ele não é capaz disso. E eu vou dizer uma coisa para você, ele é. Os meus são, e eu era. Eu era capaz de coisas horríveis, né? Eu quase me dei muito mal na vida, até um dia que uma diretora chegou para mim, Dona Gleuca, jamais esquecerei, deveria ser canonizada, Dona Gleuca, porque eu era metido estudioso e achava que por isso eu podia bagunçar muito. E Dona Gleuca disse, Marcos, esse ano é bom que você passe, é importante para você e para nós. E eu falei, por quê? Disse, porque nós não te queremos mais. Jamais esquecerei disso. E eu decidi, a partir dali, cumprir o protocolo. Para que nenhuma diretora tivesse que um dia me dizer, não te queremos aqui, né? O protocolo te leva mais longe do que a tua inteligência. Acredite nisso. O protocolo te leva mas muito mais longe. Se você for apenas inteligente e ficar se gabando disso, e deitado na sua rede velha, o que vai acontecer? Nada. Seu nome é fracasso. A lei do protocolo te leva longe. Não se intimide por pessoas que se acham mais inteligentes do que você. Às vezes é só garganta. Às vezes é só garganta. Quando eu era criança, houve um concurso na minha igreja. Eu era presbiteriano, os presbiterianos têm um catecismo. E a gente tinha que memorizar o catecismo. A competição seria, primeiras 100 perguntas. Perguntas teológicas. 100 perguntas para crianças. 100 perguntas. Quem vencesse levaria R$100. R$100. Se chegássemos em empate depois das 100, ia o desempate até a morte. Mata-mata. Eu pensei assim, o Zé Carlos é burro, a fulana é uma porta, vou memorizar minha 100. Quando começamos, tudo que perguntava para o Zé Carlos, ele respondia, tudo que perguntava para a outra lá, ela respondia. Eu falei, está ficando difícil aqui, né? Comecei a ficar nervoso. Na pergunta 71 eu comecei a errar. E eles não. E eu fui desclassificado ali em público. E falaram para mim, Marcos, você está desclassificado, você pode sentar. Essa força é tentando conter a lágrima. Saí pelo corredor, só queria ir para minha casa, só queria. Eu saí pelo corredor. Fui tentando sair, os irmãos olhando para mim assim, como vocês estão aí. Fui saindo. Lá no último banco tem alguém muito insensível que fala assim, ele está chorando. Eles foram diligentes, eu fui arrogante, né? Fui muito, mas como foi bom aquela lição? Foi muito bom. Eles cumpriram o protocolo. Eles memorizaram mais de 100, sem arrogância,
Meus queridos, precisamos pensar nisso. Estamos vivendo uma época onde as pessoas não cumprem o protocolo e a culpa é do Estado. Tenho nada na vida. Agora, tomou todas as decisões erradas. Outro dia eu vi um deputado renunciando o mandato. E ao renunciar, no finzinho da sua palavra, ele disse assim: porque aqui é um lugar muito difícil e tal, e nós vivemos num país muito injusto, e a minha mãe não tem plano de saúde. Eu falei, cara, ele é milionário, e ele está culpando o Estado. O filho dele é milionário, multimilionário já, e ele está culpando o Estado porque a mãe dele não tem plano de saúde. Então hoje é fácil jogar a culpa no Estado. Preste atenção, você quer se dar bem na vida? Siga o protocolo. Estude, pelo menos até o 2º grau, estude. Não se endivide. Não seja consumista. Não se envolva com drogas. E não tenha filhos antes do casamento. Isso vai te dar muitas e muitas vantagens em qualquer país do mundo. Agora, se você faz todas as escolhas erradas, é fácil você não olhar para si mesmo e falar, eu sou um fracassado e eu fiz escolhas erradas. E a culpa é minha. Não, a culpa é desse sistema fascista, opressor, misógino, o que mais? Patriarcal, judaico-cristão, patriarcal, machista, opressor, né? Branco, qualquer coisa serve, né? Taxista, qualquer coisa. A culpa é de alguém, não é minha. A culpa é de alguém, não é minha. Aí você vai para uma igreja pentecostal, vive vida dupla, a culpa é do demônio, não é sua. Em qualquer lugar, as pessoas estão com dificuldades de admitirem as suas culpas. Diligência é regra para o sucesso. Em 4º lugar, porque Jesus Cristo é um exemplo de diligência, ou não é? De vez em quando, passagens como Marcos 1,35, e a Bíblia diz assim, levantou-se ele cedo para ir orar. De vez em quando a Bíblia diz, percorria Jesus todas as aldeias, todas as vilas, todas as cidades, pregando o reino de Deus. Jesus veio a esse mundo fazer o que tinha que ser feito. Jesus é uma razão para a gente ser diligente. Ele era diligente, sim ou não? Muito, muito. E por último, é que diligência tem o seu contrário. Tem o seu contrário numa palavra muito objetiva. O contrário do diligente na Bíblia é o remisso. Provérbios capítulo 10, versículo 4. O que é o remisso, irmão? Remisso é uma palavra bonita para chamar de preguiçoso. Provérbios capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Imagina um cidadão comum que não teve muita cultura, que nasceu em família pobre, mas que hoje vive bem, não tem um diploma universitário, mas que hoje vive bem, vive acima da média da maioria dos brasileiros que estão reclamando do Estado. Provavelmente você está diante de uma pessoa diligente. Não precisa ser um milionário, mas você está diante de uma pessoa diligente, que fez o que tinha que ser feito, que não perdeu o seu tempo lamuriando, apenas fez o que tinha que ser feito. Quem trabalha com mão remissa empobrece. Eu tenho tido um desafio de mudar a cabeça de cada pedreiro que passar muito tempo se relacionando comigo. A gente fala que a casa de pedreiro, de ferreiro espeta de pau, e a casa do pedreiro devia ser a mais bonita da cidade, não é? Afinal de contas, ele é o pedreiro.
ele deveria saber. E eu tenho dito para alguns, olha, você pode ter a casa mais bonita da cidade. Basta que você trabalhe um dia da semana para você. Apenas isso. Se você já tem um terreno, então trabalha um dia da semana para você. Quantos dias por mês? 4. Quantos dias por ano? 52. É 52? É. Quantos dias em 5 anos? Quase 300 dias. 260 e alguma coisa. Não é? 250 dias de trabalho, dá para fazer uma casa bonitona? Sim ou não? Agora, se você me perguntar quantos pedreiros obedeceram isso, eu não sei. Tenho a impressão que até agora, nenhum. Mas se ele tiver a diligência de por 5 anos, trabalhar um dia da semana para ele, vai fazer, sim, uma casa decente e cara, que pode vender muito caro. O protocolo, se ele criar isso como protocolo, isso o levará muito longe. Alguns são remissos, extremamente remissos na sua vida. Um funcionário remisso não será promovido. Ninguém quer um funcionário remisso. A vida cristã, meus irmãos, existem momentos que às vezes a gente está remisso. Provérbios ainda, Provérbios, já que você está aí, Provérbios capítulo 12, versículo 24. Diz, a mão diligente dominará, mas a remissa, veja o contraste aqui entre diligente e remisso. Não é para botar o nome do seu filho de remisso, né? A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Romanos capítulo 12, versículo 11. Nós já estamos nos aproximando do fim. Romanos 12, 11 diz assim, no zelo, quer dizer, no zelo da vida cristã, não é? No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Queridos, por que nós estamos falando essas coisas? Inclusive até no campo empresarial. É para você ser um bom empresário? Não. Se você for, isso é bônus. Nós estamos falando essas coisas para que você entenda que Pedro disse que o desenvolvimento da vida cristã vai começar com diligência. Eu vou ler a palavra que ele disse. Ele disse assim, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência. É muita, não é? Ela já existe diante de você, dentro de você. De vez em quando, ela desperta. Às vezes uma mudança de lugar, às vezes uma circunstância nova. Imagina uma pessoa que foi criada numa cidade com 900 habitantes. Quase ninguém é diligente naquele lugar. Todo mundo está muito tranquilo, né? Todo mundo vai no ritmo da cidade, as coisas. Todo mundo anda pelo meio da rua. Se vier um carro e buzinar, ele diz, passa por cima. Né? Já ouviu isso? Passa por cima. Mas aí de repente você tira essa pessoa daquela cidade de 900 habitantes e joga ele em São Paulo. E agora ele é funcionário de uma fábrica. E ele tem que pegar 3 metrôs e 2 ônibus todo dia e andar um pouco a pé. Eu te pergunto, ele vai ter que mudar ou não? Ele vai ter que ter o mesmo ritmo que ele tinha lá em Serra da Saudade, menor município do Brasil, se não me engano. Ele vai ter o mesmo ritmo que ele ia ter lá? Não. Ele tem que reunir toda a sua diligência para ser uma nova pessoa. Você pode ser um novo crente. Você pode. Às vezes, só com mudanças drásticas.
Às vezes acontecem umas coisas tão macabras que quem não lia a Bíblia já começa a ler, quem não orava já começa a orar, não é? Mas não precisa que aconteça coisas barras pesadas. A Bíblia diz: reúna toda a sua diligência. Deixa eu lhe dar um conceito sobre diligência. É um esforço intenso e persistente para realizar alguma coisa. É isso. Às vezes tem que ter trabalho duro, às vezes tem que ter trabalho prolongado. Quero fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Será mesmo que dá para amar a Deus sem diligência? Será? Será que é possível amar a Deus sem diligência? Porque quando Deus disse assim: amarás o Senhor teu Deus, do teu jeito, no teu tempo, no teu ritmo. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por isso a pergunta: será que dá mesmo para amar a Deus sem diligência? Será que dá mesmo para dizer que ama a Deus se você nunca conseguiu começar a ler a sua Bíblia? Nunca conseguiu ter sua própria vida de oração? Até para vir para o culto, você não sabe, vai vir o culto, não sei. Será que dá para amar a Deus sem diligência? Pedro disse: reúna toda a inteligência para realizar mais 7, toda a diligência para realizar mais 7 mudanças. Semana que vem teremos a próxima mudança, mas sem diligência não vai. Você foi diligente para vir aqui hoje? Ou você foi arrastado? Sua mulher teve que lhe puxar, doeu, foi doloroso. Quando você for diligente, isso será um prazer. Quando você for diligente, o seu domingo começa com o sábado, você dormindo mais cedo, abrindo mão dessas vigílias de tereré, vigílias de piada. Não sei para que tem que ir a noite inteira, né? Mas o teu domingo já começará no sábado. Você tem plano, você é diligente, você é uma outra pessoa. E não precisa que algo muito ruim aconteça. Pedro disse: reúna toda a vossa diligência. Eu assisti muito aquele filme da família Dinossauros. E tinha umas horas que o Baby tinha uma raiva, né? E ele começava a se concentrar assim, as coisas em volta começavam a mexer, porque o Baby estava tendo seu momento de diligência. Ele queria convencer pessoas. Meus irmãos, Pedro disse: reúna toda. Ela está aí dentro de você. É possível voltar a ser um soldado de Jesus. É preciso voltar a ser um cara do aeroporto de Jesus. É preciso voltar a ser o cara do hospital, do pronto-socorro, da urgência, do médico sem fronteira de Jesus, seja lá o que for. Está aí a diligência. Você não é possível que o seu plano seja morrer sem ressuscitar essa diligência que talvez um dia já existiu, ou quem sabe nunca existiu. É isso mesmo. Para viver de passado, para viver contando: ai, quando eu era jovem, porque no meu tempo. Milton Fernandes dizia: quando eu falo do meu tempo, eu estou falando do futuro. Quando eu falar do meu tempo, eu estou falando do futuro. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, que nos desafia hoje a sermos pessoas diligentes. Que o Senhor opere essa palavra soberanamente no coração de cada um, fazendo surgir frutos aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém.